Bom dia, meus amados irmãos. Graça, paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já conhece o Evangelho? Isso não significa que não tenha mais o que aprender. Às vezes, por estar lendo e até mesmo estudando a Bíblia, pessoas podem se sentir inclinadas a achar que já não precisam mais de quem ensine. Não é verdade. E o apóstolo Paulo, ele mostra isso em sua carta aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. O apóstolo fala sobre o porquê ter escrito. Ele escreveu aquela carta para ensinar aos romanos o Evangelho. E ele começa mostrando sua consciência de que sabia que eles já tinham um conhecimento, não necessariamente todo, mas já tinham um conhecimento sobre Cristo Jesus. E ele mesmo diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, Paulo sabe que não é uma igreja neófita, né? Pessoas que não tenham conhecimento da graça redentora com profundidade. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo está ciente de que a igreja foi bem instruída e está caminhando. Mesmo assim, observe que é exatamente para essa igreja que ele sabia já ter um conhecimento do Evangelho, que ele escreve a carta mais densa, mais completa, que possui mais detalhadamente o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a carta de Paulo aos Romanos mostra que aprender e reaprender, ou seja, relembrar aquilo que nós aprendemos da parte de Deus, é necessário. É necessário estarmos constantemente lembrando as promessas do Senhor. Você sabe isso, porque mesmo você já tendo lido tantas vezes promessas, como por exemplo, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, um versículo que é muito citado, muito desejado e de fato muito consolador. Quando chega o momento da luta, da dificuldade e que você precisa passar pelo vale da sombra da morte, o coração fica abatido pela fragilidade humana. Mas você sabia que todas as coisas colaborariam para o bem daqueles que amam a Deus, e que significa que o vale da sombra da morte também é um instrumento de bênção para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é lá que Deus manifesta também sua graça, sua misericórdia e vai lapidando a vida e o coração daqueles que estão em Cristo. Portanto, relembrar constantemente a palavra do Senhor nos leva à necessidade de estarmos sempre lendo, meditando, ouvindo a palavra do Senhor ser pregada semanalmente, estudando junto à igreja. Portanto, essa rotina, esse hábito bom e necessário da igreja, ele dá a você a possibilidade de não esquecer aquilo que você já aprendeu. E você vai ser lembrado a vida toda para que você possa estar bem firmado. E quanto mais firmado estiver, melhor será a sua ação e reação diante das diferentes situações da vida. E ele continua dizendo: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Então, veja que é uma carta que ele considera mesmo uma carta mais densa, ele chama de uma carta mais ousada, ou seja, uma carta mais de fato completa. Ele entrou fundo em diversos assuntos. E nós já até dissemos que com essa carta Paulo apresentou uma defesa prévia diante das falsas acusações dos judeus sobre ele ser alguém rebelde contra o Império Romano, ou até mesmo alguém que era inimigo dos judeus, um traidor de seu povo. E a carta aborda essas questões, uma defesa, portanto, contra essas falsas acusações. E vimos também que na carta o apóstolo evita o antissemitismo, ou seja, gentios se voltando contra os judeus, porque, como nós já lemos em Atos 18, os judeus foram expulsos de Roma, então, portanto, o ânimo dos gentios não estava muito bom para os judeus, que criavam vários problemas em todo o Império Romano. Então, o apóstolo está evitando um problema entre cristianismo e judaísmo.
que não é o caminho. Por quê? Porque os judeus foram, de fato, um instrumento para todo o Antigo Testamento ser trazido até nós. Então, ele continua dizendo no versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, que são exatamente os romanos, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, o propósito dele é, de fato, cumprir o seu papel. Observe que o apóstolo Paulo está muito ciente mesmo, de o que Deus colocou em suas mãos. O ministério dele é o ministério aos gentios, ele não quer deixar de pregar em todos os lugares possíveis, e por isso ele não deixou de fora, inclusive, também os romanos, porque ele tem que cumprir cabalmente o ministério. Você sabe o que Deus quer que você faça? O propósito da vida do homem é glorificar a Deus. E aquilo que você tem é aquilo que Deus confiou à sua vida. Portanto, pegue tudo o que você tem e use como instrumento para a glória de Deus. Ou seja uma bênção em tudo que você tiver recebido da parte de Deus. Na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, nas relações sociais as mais diversas. E aí, onde for, seja uma bênção. Ou seja, tenha consciência do propósito de Deus para a tua vida. Glorificar o nome do Senhor. E que aquilo que você tem foi recebido da parte de Deus. Onde você está também foi o lugar onde Deus colocou você. E assim o apóstolo Paulo prega para os romanos, porque ele foi designado como apóstolo aos gentios. E então se sentiu no dever de fazer isso. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então observe, o foco dele, pregar Cristo. Ele está ali para pregar o Senhor Jesus, para pregar aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz que quando ele foi chamado, ele se dirigiu para a Arábia, provavelmente o Monte Sinai, lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e lá ele recebeu do Senhor Jesus o Evangelho. Ele não foi aos apóstolos aprender o Evangelho. Lembre-se que Paulo não andou com Jesus. Mas para ser apóstolo, ele teria que ter sido chamado por Jesus, ter aprendido de Jesus e ser testemunha da ressurreição de Jesus. 3 coisinhas fundamentais para que ele fosse realmente reconhecido como apóstolo, porque ele deveria anunciar essas 3 coisas. E então ele foi chamado por Jesus, que apareceu para ele, portanto já foi a testemunha também da ressurreição de Cristo, e recebeu diretamente de Jesus, lá na Arábia, como nós falamos, provavelmente o Monte Sinai. Em Gálatas ele dá essa sinalização, e então recebeu todo o Evangelho, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos sabiam por terem andado 3 anos com Jesus, o apóstolo Paulo recebeu em algum tempo ali, naquela região, diretamente de Cristo, para poder anunciar o Evangelho. Por isso que quando ele volta da Arábia, ele já vai direto pregando. Ele nem sequer entra em contato com os apóstolos, ele segue pregando o Evangelho. Depois de um tempo, é que ele vai ter o primeiro contato com os apóstolos, que vão testificar que realmente o Evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando era genuinamente o Evangelho de Cristo. Exatamente o mesmo que eles aprenderam. Ou seja, as 2 coisas se encontraram. Porque o Senhor Jesus, que ensinara para os demais discípulos, também revelara para o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo está ali para pregar esse Evangelho. Então, não ensine nada diferente. O propósito é pregar Cristo, é anunciar Cristo. E o foco, portanto, é Cristo. E ele não sai desse foco. E ele não quer estar pregando onde os outros já estão fazendo a obra, né? Então, os apóstolos estão realizando a obra, eles foram chamados, inclusive, para estar entre os judeus. Ele disse, eu não vou estar indo atrás de me meter onde eles já estão realizando a obra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está indo para onde não foi pregado ainda. Ele está levando o Evangelho onde precisa do Evangelho, não onde já está sendo pregado o Evangelho.
Ou seja, o propósito dele não é atrair as pessoas para si, isso é importantíssimo. O propósito dele é anunciar Cristo em onde não fora conhecido. Como diz o versículo 21, antes, como está escrito, é onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, o propósito é levar Cristo Jesus para quem não conhece Cristo Jesus. Então, ele está indo adiante. Mais à frente, ele vai mostrar o seu propósito de ir à Espanha. Então, ou seja, ele está indo adiante, ele está avançando, porque o propósito dele é tornar Cristo conhecido. Qual é o seu propósito quando você pensa em ensinar ou pregar? Fazer as pessoas se tornarem seguidoras suas ou se tornar conhecido diante delas? O propósito tem que ser muito maior do que isso. O propósito tem que ser anunciar Cristo, tem que ser levar pessoas a Cristo, porque importa que ele cresça enquanto nós estamos servindo ao Senhor Jesus como servos dele. Então, foco na mensagem. A mensagem é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para a glória de Deus, para a salvação dos pecadores. E assim o apóstolo, ele vai cumprir mais uma missão, pregando agora aos romanos, como nós estamos quase concluindo a sua carta. E nós, que tantas vezes já ouvimos o Evangelho, somos relembrados e continuamos sendo relembrados de tudo o que Deus nos ensinou, para jamais esquecermos, seja nos dias bons, seja nos dias maus. Então, continue estudando, meditando, ouvindo e também anunciando, porque importa que a palavra do Senhor esteja muito bem firmada no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças, te louvamos, te bendizemos por tudo. Agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor possa estar operando poderosamente e graciosamente nos corações, quebrantando há tanta dureza de coração, ó Deus, entre aqueles que residem na região, ó Deus. Há tantos que precisam ouvir a Tua palavra no Rio Grande do Sul. Há tantos, Senhor Deus, que precisa conhecer o verdadeiro Evangelho, a Tua palavra, para que, de fato, possam entregar a vida a Cristo, andar com Cristo e glorificar a Cristo. Então, que o Senhor, Deus, continue nos usando, que o Senhor continue nos capacitando, sustentando, fortalecendo, para que o Teu nome seja glorificado, e somente o Teu nome, entre aqueles que, ó Deus, vivem no Rio Grande do Sul. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.